Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, amados e preciosos ouvintes. Nós sabemos que nós estamos na contagem regressiva para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No início deste ano de 2020, os cientistas deram uma nota dizendo que faltam 100 segundos para a meia-noite. Faltam 100 segundos para o fim do mundo, segundo o relógio do cientista. Agora, nós, os cristãos, sabemos que a vinda do nosso Salvador, do nosso Senhor, está próxima. Nós podemos constatar pelos acontecimentos que nós estamos vivenciando, que nós estamos vendo se cumprir a cada dia diante de nós. A Bíblia chega a dizer, amados ouvintes, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E no versículo 10, a Bíblia diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora, antes deste dia acontecer, antes do Senhor vir como um ladrão, ele tem dado a toda a sociedade sinais que demonstram que este dia está próximo de acontecer. Um dos grandes sinais da evidência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo se encontra em Malaquias, capítulo 4. Vocês observam que no versículo 1 de Malaquias, capítulo 4, a Bíblia diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Agora, se nós descermos um pouquinho mais, no versículo 5 e no versículo 6 de Malaquias capítulo 4, aqui está uma das maiores evidências dos dias em que nós estamos vivendo. Quão próximo nós estamos da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da partida da noiva. Porque nós sabemos e cremos que nós viemos da eternidade e nós entramos no tempo e sairemos do tempo muito em breve e voltaremos para a eternidade. Agora, vocês podem anotar e ler o que eu estou dizendo, amados ouvintes. No versículo 5 de Malaquias capítulo 4, diz assim: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Agora, nós estamos próximo deste grande e terrível dia do Senhor. O que está acontecendo agora no Brasil, no mundo, esse coronavírus e outras
tantas coisas que há no mundo hoje, isso ainda não é o terrível dia do Senhor. O terrível dia do Senhor ainda virá. A Bíblia chega a dizer que quando esse terrível dia do Senhor chegar, os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Depois vocês podem ler Apocalipse capítulo 6. Agora, mas antes que este dia terrível chegue, Deus arrebatará a sua igreja. Deus arrebatará a sua noiva. A noiva, ela não terá que passar pela grande tribulação. Agora, o profeta, na mensagem A Tempestade que se aproxima, fazendo menção de São Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, quando Jesus disse ali: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu estou lendo São Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Aquele homem que ouve esta voz e as pratica, Jesus diz: eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você para um pouquinho, paramos neste momento, e vamos analisarmos aonde nós estamos edificados. Eu disse ontem, na mensagem de reflexão de ontem, o desespero, a agitação é falta de fé. Porque o profeta disse isso na mensagem Véu Adentro, parágrafo 71. Ele diz que um cristão não é agitado. Por que um cristão não é agitado? Porque um cristão, ele é revelado. Ele sabe em quem ele tem crido. Não foi isso que Paulo disse? Então, um cristão, ele sabe que ele tem edificado a sua casa na rocha. Ele sabe que ele tem depositado a sua vida, ele tem se entregado de corpo, de alma e de espírito ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele está descansado. Vamos continuar lendo a Escritura. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Agora vocês observam. Assopraram ventos. O que nós estamos vivenciando hoje, a grande proporção desses anúncios que nós estamos ouvindo sobre coronavírus, isso, aquilo, outro, a grande mídia mais assopra do que prova verdadeiramente os números que eles estão dizendo. Agora, isso não é motivo para nós não se atentarmos para os cuidados que nós devemos ter, mas sabendo que quem cuida, quem vela, quem nos protege, quem dirige os nossos passos, quem nos conduz, é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos esta confiança, amados ouvintes, nós devemos termos esta confiança que nós estamos edificados nesta rocha. O profeta, nesta mensagem que eu acabei de citar, a tempestade que se aproxima, parágrafo 22, ele diz assim,
esta tempestade, se falando desta tempestade, ele diz: a qual tem que chegar a todo homem e a toda mulher nascidos na terra, e não há como evitá-la. Esta tempestade vai chegar a você, tarde ou cedo. É o que nós estamos vivendo agora, ou seja, vivenciando. Agora, você está seguro ou você está com medo? O profeta, na mensagem O Caminho de Deus feito para nós, parágrafo 9, ele disse: a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Aí ele diz: se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. E se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então por que nós vamos temer se nós temos a nosso favor Isaías 53, versículo 5? Por que nós vamos temer se nós temos Isaías 54, versículo 17? Por que nós vamos temer se nós temos Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz que, como Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este, amados ouvintes, este é o evangelho que nós cremos. O evangelho de salvação, o evangelho de libertação, o evangelho de cura, o evangelho que traz segurança para o povo, que traz confiança ao povo. E é assim que nós estamos. Sabemos que Deus vela por nós, que Deus está cuidando de nós. Agora é preciso, é necessário que aqueles que não estão seguros, que aqueles que não estão edificados nesta rocha, que passe doravante, a partir deste momento, a edificar a sua casa na rocha. Agora, antes que todos os males aconteçam, antes deste grande dia do Senhor, amados ouvintes, Deus tem nos dado, e Deus ainda está nos dando, uma chance, uma oportunidade de nós corrermos para os seus braços. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estão com medo, todos vós que estão oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Você não quer se entregar para Ele nesta hora? Você não quer se render a Ele neste momento? E você que já tem se entregado, apenas confia, apenas continue triunfando. Há uma recompensa para você, há uma recompensa para nós, para aqueles que trilham este caminho estreito. Nós devemos apenas prosseguirmos confiando no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe. Deus te ajude.